Melhor. Direto. É louco. Bom gosto vemos por aqui. Vamos lá no Brasil? Vai lá. Meteu um bar e foi e acelerou. Pessoal, terminando mais um dia, eu vou aproveitar para responder as perguntas que eu deixei aqui de Dia das Mães. E eu vou querer a ajuda dos meus universitários. Para quem não conhece, a Carolzinha e o Vitinho são dois médicos aqui da... A Carol sou eu de peruca e o Vitinho sou eu do Camboja. E quem vai falar agora sobre essa pergunta é a dona Carol. Então, o que recomenda para a gastrite? Carolzinha, tempo na tela. Vamos lá, para gastrite, então, fundamental a gente ter uma alimentação limpa, mastigar bem os alimentos para induzir o estímulo da produção de enzimas digestivas e, principalmente, investigar se essa causa aí tem pouco ácido. Então, dependendo do tipo de gastrite, você pode produzir pouco ácido ou muito ácido no estômago e aí vai variar a alimentação e o tratamento que a gente vai oferecer. Óbvio que em alguns casos você vai ter que tomar prazol, inibidor de bomba de próton para melhorar essa gastrite rápido. O problema é o uso do prazol a longo prazo, e por isso que a Carolzinha falou aqui sobre a causa dos problemas. Não, mas de novo. Congelou. Tem escrito, eu nem enxerguei. É lá o tamanho desse olho. Depende do suco integral de garrafa. Tempo esgotado. Antes da gente saber qual a resposta certa para isso daí, a gente precisa entender o que tem dentro desse suco integral de garrafa, né? Imagina o seguinte, uma uva dura muito pouco tempo. Você acha que ele está tanto tempo na gôndola sem nenhum conservante? Esses conservantes, eles têm quantidades enormes de substâncias bacteriostáticas, fazendo com que a gente tenha diminuição das bactérias boas do nosso intestino, aumentando assim a inflamação dele. Sem falar que o suco de uva tem um índice glicêmico muito alto, fazendo com que a gente tenha picos de insulina, o que seria muito ruim para o nosso organismo. Prefira sempre o consumo da fruta in natura. Foi. Sim, não tem absorção, na verdade a absorção é prejudicada das vitaminas principalmente A, D, E e K. Por quê? Sem a vesícula, você tem a digestão das gorduras diminuída. E aí, essas vitaminas, por serem lipossolúveis, serem dissolvidas em gordura, têm a absorção prejudicada. Não só esses tipos de lactobacilos, todos os probióticos são melhores suplementados à noite, porque a gente tem um menor movimento peristáltico do nosso intestino, menor movimentação deles, fazendo com que essa bactéria fique mais tempo, fazendo maior a função dela. Algumas substâncias injetáveis podem facilitar o processo, mas nunca pode ser a base. A base a gente tem que tentar mudar o seu estilo de vida de alguma forma, a maneira que você come, dorme, treina, para assim a gente conseguir ter algo confortável e perene. Com certeza as duas coisas. Então, se você não tem uma nutrição adequada, se o seu intestino tem algum grau de inflamação, você não vai produzir aí neurotransmissores como serotonina e dopamina, que são relacionados com bem-estar, e somado a isso, a questão psicológica da sua autoimagem, que é um pilar fundamental também para a autoestima. Bom, isso é uma coisa que nem precisa de teste genético para saber, com certeza sim. As pessoas ficam com tanto medo de tomar medicação, mas a metformina, por exemplo, é uma medicação derivada de um fitoquímico, de um fitoterápico de uma planta que é super bem tolerada pelo nosso corpo. Só fica atento à sua vitamina B12, porque o uso a longo prazo diminui a absorção de vitamina B12, por exemplo.
Mas antes da gente ficar falando do efeito da metformina, é importante a gente saber o porquê que sua glicemia está alta. Então, olhar a sua alimentação, olhar o seu sono, olhar uma atividade física talvez que você não está fazendo. A Carol responde melhor essa. Responde, depende da ocasião. Restrição não é sinônimo de tratamento da alteração intestinal, então precisa saber o que exatamente você está restringindo. O ideal é que você faça um teste alimentar para entender sua intolerância. Pessoal, quem aí passou dos 30 anos de idade e percebeu que a memória já não tá a mesma coisa? Tempo na tela, vou deixar aqui uma enquete para vocês responderem. E se você não tem um sono ruim, né, tirando as causas que podem deixar uma memória ruim, sono ruim, se você não é sedentário, se você não tem um intestino ruim, enfim, se você não tem nenhum problema de saúde que vá piorar a tua memória de maneira direta e simplesmente passou depois dos 30 e percebeu que a memória começou a ficar um pouco pior, eu tenho uma notícia não tão boa para você. Bom, são pacientes que podem, tá? Podem. Só uma expectativa. Ter uma genética para ter Alzheimer. E eu tô falando isso porque 80% das pessoas com doença de Alzheimer ou demência senil, seja ela qual for, elas apresentam mutação num gene chamado ApoE. E o ApoE é um tipo de proteína que codifica o colesterol, que deixa esse colesterol um pouco mais aterogênico. Ele fica com uma capacidade maior de entupir suas artérias. E esse entupimento precoce de artérias pode começar já com 30 anos de idade. Na verdade começa antes, né? Mas o paciente já pode ter alguns sintomas, alguns sinais, né? Como falta de memória, como piora da memória, piora da cognição, humor, tudo mais. Parte boa de tudo isso é que você consegue reverter com o estilo de vida. Olha que maravilhoso. Você consegue deixar a doença ou nunca ter a doença se você conseguir, principalmente, colocar atividade física, não puxando o saco da atividade física de novo, mas para vocês entenderem como a atividade física é remédio. Primeiro, a atividade física, ela melhora a superfície do colesterol, ela deixa esse colesterol menos envelhecido. Segundo, a atividade física aumenta a expressão de BDNF, que é um fator neurotrófico cerebral, que melhora a comunicação entre um neurônio e outro. A atividade física, ela também melhora a perfusão cerebral, melhora a angiogênese cerebral, né? A formação de novos vasos do cérebro. A atividade física também melhora a saúde da mitocôndria do cérebro, ou seja, esse cérebro gera energia com mais facilidade. Então, quando eu quero criar alguma coisa, quando eu quero usar minha mente, quando eu quero realmente fazer algo diferente para mim ou para os meus pacientes ou na medicina, eu quero criar alguma coisa nova, eu sempre faço depois da atividade física, por você ter mais catecolamina e, obviamente, por isso tudo tá muito mais melhor. Óbvio que a alimentação ela conta muito também nesses casos, né, que são mais importantes quando a gente está falando de alvos genéticos relacionados à doença cardiovascular, mas eu acho um pouco mais fácil cuidar da nutrição do que cuidar muitas vezes da atividade física, até porque uma coisa acaba influenciando na outra, né? Se você tem uma boa nutrição, você vai estar mais estimulado a fazer atividade física, porque o seu corpo vai estar com mais energia, mais disposição, e quando você também está fazendo atividade física, você vai ter um menor apetite, você vai estar com mais energia e com mais facilidade para você conseguir seguir uma estratégia nutricional. Nesses casos, ômega 3 não pode faltar. Nesses casos, astaxantina também é um outro suplemento interessante que não pode faltar. Doses individuais.